Gente, primeiro eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês fazendo essa entrevista. Obrigada, obrigada mesmo. E parabenizar pelo espetáculo, muito bem executado, eu achei, muito bem trabalhado, muito bem dirigido. Tipo, muito, muito bonito mesmo. Parabéns para vocês pelo resultado que vocês obtiveram. Eu queria primeiro que vocês fizessem um breve resuminho do espetáculo, só para as pessoas que estão assistindo poderem entender o desenrolar da entrevista. Quem quiser fazer. Bom, Homem nos Brasílias é um espetáculo que conta a história do homem no mundo, e a história do próprio mundo, desde o Big Bang até os dias atuais. Então a gente começa pelo Big Bang, passa pela era dos dinossauros, e aí faz um foco na história do Brasil a partir da chegada dos portugueses. E aí pega ali português, miscigenação, escravidão, até o século XX, XXI agora, na era dos tablets, e tudo num palco de 2 metros quadrados, sem auxílio de adereço, contando a história com os nossos corpos e as nossas vozes, nessa brincadeira de estar num espaço pequeno e contar uma história grandiosa. E assim, a direção do espetáculo foi feita por vocês mesmos. Isso. Com a supervisão do Júlio Adrião. Isso. Gente, como é que foi isso? Como é que foi essa autodireção? Como é que foi esse trabalho? Como é que vocês desenvolveram? Tá tudo tão limpo, tudo perfeito. Como é que foi isso? Eu acho que tem a ver com a própria linguagem da plataforma, assim. Você deve saber que nós fomos estudar na LISPA, lá em Londres, durante 6 meses. Lá a gente aprendeu um pouco dessa técnica de contar uma grande história num espaço pequeno. E quando a gente veio para o Brasil, a gente ficou com muita vontade de montar alguma coisa, de continuar experimentando isso e tal. E a gente se uniu a Paty e ao Dio. Vocês já se conheciam antes? Sim. E sabíamos que eles tinham afinidade com esse tipo de linguagem corporal, com, enfim, uma linguagem de máscaras, mais expressiva e tal. E quando a gente se reuniu, a gente não tinha outra opção senão nos dirigir, né? Porque a gente tinha trazido uma coisa relativamente nova, a gente não conhecia ninguém que trabalhasse com isso aqui. E a direção veio junto com a experiência, né? Através de improvisos a gente foi levantando as cenas e com isso às vezes saía um para olhar de fora e ver como estava, às vezes a gente filmava, a gente fez muito isso, a gente filmou com tablet e assistia depois para ver como é que a gente ia solucionar. E, enfim, foi assim. Quando a peça já estava muito adiantada, foi quando o Júlio Adrião entrou para fazer a supervisão. E aí foi fundamental também para a gente conseguir limpar essas arestas que faltavam para ficar da maneira como a gente gostaria, com o olhar de fora realmente, né? O olhar de fora real. E um olhar maravilhoso dele. E esse trabalho lá em Londres sobre a plataforma é muito comum? Assim, muito comum, assim. É bem mais comum, porque aqui é inédito, né? Eu nunca tinha visto também. Mas lá é uma coisa que se vê no teatro lá de Londres? Ele é muito comum nessa escola, na LISPA. Ah, tá. É uma ferramenta que eles usam, na verdade, para treinar certas coisas, como contação de história, o próprio corpo, a coisa de estar junto, né, do grupo. Eles não usam como uma ferramenta de cena mesmo, de apresentar. A gente não chegou a ver nada na prática como espetáculo, como resultado final na plataforma. A gente chegou a ver um vídeo de uma cena maravilhosa que a gente sabe que rodou por lá, mas não chegou a ver ao vivo. Mas é mais um estudo mesmo. Mas a gente ficou com muita vontade de transformar no espetáculo. E vocês dois, o que vocês acharam quando eles chegaram? Vocês já chegaram com essa ideia da plataforma para eles? A gente chegou com a vontade de estudar a plataforma. E vocês dois? O que primeiro acharam? eles mostraram uns vídeos, né? Um dos vídeos era esse do Robin Hood, né? Que é uma cena interessantíssima. Eles contam a história do Robin Hood. E foi alucinante, né? Tipo, caraca, que maneiro. É potente, né? É muito forte, E no vídeo, né? A gente não viu aqui no Teatro Cidade, a gente viu no vídeo, né? E eu, pelo menos, fiquei maluco para experimentar, para ver como é que eu ficaria nesse lugar também, assim. De curiosidade mesmo em relação ao trabalho de ator nesse lugar pequeno, onde o corpo se expande, enfim, muito curioso. Eu acho que... E tem uma coisa que era algo inédito pra gente, mas não era algo distante, no sentido de que a gente estava fazendo algo completamente diferente de um caminho que a gente já estava seguindo. Fazia muito sentido, era muito coerente a gente estudar a plataforma, porque
se comunica muito com as Trajetória ferramentas, de com as vocês, nossas né? trajetórias. Então, a gente não saiu de um vermelho e foi pro cinza. Tava tudo na mesma paleta, sabe? E pra gente foi super instigante. E mesmo estando tudo na mesma paleta, certas coisas eram muito novidade, né? Como essa transição da miniatura. Isso era muito novo, pelo menos pra mim, assim, né? A gente não tinha ideia de como isso se daria ali. Então, tava na mesma paleta, mas eram descobertas muito interessantes, assim, pra gente. E percebe-se, né, que o trabalho de corpo de vocês é invejável, de voz também é maravilhoso. E como que é isso no cotidiano de vocês? Como que vocês trabalham? Como que é a preparação vocal e corporal de vocês no dia a dia, nos ensaios? Tem uma coisa que rola assim, que é... Naturalmente as pessoas têm facilidades ou trabalham mais tempo com certas coisas. Então, acaba que no dia a dia de trabalho, isso aparece, né? Isso vai aparecendo. Então, o trabalho com voz fica mais com a Helena, um pouco mais comigo com ela, o Matheus e a Patrícia tem um trabalho com máscara de longo tempo, tem a coisa do espaço que também fica entre os quatro, mas acho que de alguma maneira isso vai surgindo porque já está na gente, assim, cada coisa já está no seu lugar, assim. Acho que é um pouco isso, né? Uma coisa que é importante também falar que a trajetória leva a gente também um pouco para a plataforma. Não sei se vocês sentem isso. Talvez se eu fosse há 10 anos atrás, eu não tivesse possibilidade de fazer a trajetória, porque não é um exercício que eu faço na quinta-feira que vai dar para eu fazer a plataforma. É uma trajetória, né? É um tempo estudando máscara, depois um tempo estudando palhaço, depois, não, olha, tem essa outra linguagem, olha isso aqui que é interessante. Então, são cursos, são formações que a gente vai tendo que vão deixando até o nosso olhar mais preparado para aquilo, que talvez se eu for fazer outra coisa, eu vou ter mais dificuldade. Mas, né, foi meu olhar, meu corpo foi lá dando mais para essa direção. Eu acho totalmente, porque assim, é importante falar isso, porque a gente não teve uma preparação específica para montar esse tipo de trabalho. Na verdade, todo mundo já trabalhava com linguagens que eram muito afins à linguagem da plataforma. Então, na verdade, foi um processo de criação como o processo de qualquer outra peça, né? Ensaios com uma regularidade, um alongamento, um aquecimento, um trabalho vocal, um trabalho mais físico, mas nada assim, vamos trabalhar agora isso aqui para esta plataforma. Foi um processo natural, porque vamos preparar o corpo para a plataforma. Pô, todo mundo já trabalha com palhaçaria, com máscara, com mímica, com pantomima, com a linguagem física, então a gente não precisou trabalhar, fazer oficinas disso para depois pegar a plataforma. Essa bagagem toda, já esse é um trabalho tipo de teatro que a gente faz, exatamente. E até por isso não tinha uma coisa de vamos pensar na voz, só eu e ela, vamos pensar, não, tipo, acontece junto. Ela surge com uma ideia, ele surge com outra. Por isso que a direção ela é muito parceira, é muito dos quatro. Tem uma coisa que, se eu posso falar que houve uma preparação, né? Não houve uma preparação, acho que a gente se preparou no que concerne as imagens. A gente precisava se alimentar de imagens, né? De sons. E nesse sentido a gente foi muito direcionado. Vamos estudar os dinossauros. Então, o que a gente tem? A gente tem Parque dos Dinossauros, a gente tem isso. Olha, veja esse filme. Gente, achei uns sons do espaço. Bom, lá não tem som, mas deve ser um clube. Vamos inventar, vamos ter licença poética e vamos ter um direcionamento de imagens, né? Acho que mais nesse sentido. E eu achei muito interessante também, que a gente bate o olho na imagem, escuta os primeiros sons e você já identifica o que é. Tipo, no Parque dos Dinossauros, a boca da ditadura, aquela coisa da repressão. Você bate o olho e identifica. Você não tem que ficar assim, gente, do que eles estão falando? Não, é nítido, é claro, assim. Por isso que eu achei muito, muito limpo. Acho que nesse sentido teve um pouco também, talvez seja, que faz parte do processo de criação de um espetáculo mais específico, porque a gente estava lidando com uma história que existe, que é essa pesquisa histórica, assim, né? Da gente minimamente estudar, voltar para o livro e tal, sem a preocupação de falar alguma coisa que seja verdade, sem a preocupação de ter uma ordem cronológica, mas revisitar alguns momentos históricos para escolher o que a gente ia querer, né? Que momento da história que a gente quer. E escolher também no sentido sintético, né? Para
causar isso no espectador. Pô, eu olho e vejo na hora, porque a gente está falando de quantos milhões de anos, né? Em 55 em 1 hora de espetáculo. Então, talvez a primeira imagem o público tem que identificar. O cara não pode demorar 1 minuto para entender. Ele tem que demorar 3 segundos. Então, Até um pouco porque- essa escolha. Né? Até porque a plateia também tem um tempo dela entender a linguagem em si, né? Que já é uma coisa que é inédita, assim, né? As pessoas não estão acostumadas a ver. Então, tem um tempo também de entender a linguagem e a gente se preocupa um pouco com isso, um pouco não, bastante com isso. É. Isso. O Júlio vem muito falando isso pra gente, assim. O espectador tem que primeiro entender o que é isso para depois ele conseguir ou Embarcar, junto, ou comprar. embarcar e estar dentro da história. Não só assistir, mas estar junto com a gente, né? E as escolhas de cena, às vezes, iam para esse lugar também. Não só de coisas que a gente gostaria de contar da história, como coisas que a gente gostaria de contar que não funcionaram na plataforma, a gente teve que eliminar, trocar por outra. Porque o importante era isso, é fazer com que fosse uma coisa potente o suficiente para chegar dessa maneira, como você falou. Em relação às escolhas que a Leona está falando, também me veio uma outra coisa. As nossas escolhas também se pautaram para vocês pegar essa imagem rapidamente. Não necessariamente ser tão fiel à realidade. Exemplo que a gente sempre dá. Né? A caravela, ela era a vela. Mas na plataforma, o movimento do remo, vocês identificam claramente o que é. Então a gente ficou, não, mas a gente faz a vela. Não dava conta. Esse movimento, né, ele é mais interessante na plataforma, tem uma leitura mais rápida, né? Então a gente fez essas escolhas por essa simulação rápida, essa licença poética. E a pergunta para encerrar a entrevista: quais são os planos de vocês para o futuro com a companhia, com o espetáculo? Quais são os planos que eu já estou querendo saber? Olha, são muitos Difícil, planos. né? São muitos planos. Planos são milhões. Não, acho Mas que em alguma coisa relação mais imediata, assim, vocês têm? Ou é segredinho que vocês querem? Não, a gente pretende continuar com a companhia, a gente acha que a Liga deu certo e a gente quer montar um novo espetáculo em breve, no ano que vem, provavelmente. Não, e com homens também. Com homens também a gente pretende rodar muito. Quer mostrar o espetáculo, quer que as pessoas vejam, quer entender também se chega em todo mundo. Pra gente é importante, né? Tem sido muito legal a experiência de fazer o Óminos, e a gente tem identificado um caráter universal assim, do espetáculo, em vários sentidos. Assim. Tanto que ele pode ser apresentado para crianças a partir de 8 anos, 9, 10 anos, eles assistem. É importante o acompanhamento com a mãe, né? Sim. Mas ele tem, a resposta tem sido muito bacana para crianças, para adolescentes de ensino médio, nas escolas, para o público de classe A, B, C, para adultos, para idosos, para brasileiros, para pessoas do exterior, que algumas pessoas de fora do país já assistiram e tem uma assimilação. Então, assim, a gente tem percebido que ele pode chegar em muitos lugares, assim, para pessoas muito diferentes, de classes diferentes, de idades diferentes. Então, a gente está muito empolgado de fazer, né? Os sonhos e planos Isso de rodar o Brasil leque, e o mundo. né, de possibilidades. Exatamente. E aí a gente está super empolgado. Porque a gente já fez muitas apresentações nesse 1 ano que temos de espetáculo. E esse que o Matheus falou, a recepção tem sido impressionante. Então espero que a gente continue. E uma coisa que eu acho que é legal também falar sobre essa questão, né? E a continuidade, que é uma coisa que a gente tem falado. Acho que o Óminos, a gente começou uma linguagem que a gente ainda quer desdobrar. A gente sempre conversa antes de fazer o espetáculo. Vamos pensar naqueles e naqueles pontos hoje. No outro dia a gente fala, não, vamos trabalhar agora isso, que são coisas que a gente quer trabalhar ainda mais profundamente em outro espetáculo. Tem dados, assim, tem pontos bem específicos que têm aguçado assim, a nossa curiosidade para começar um outro trabalho. É um trabalho que ele se alimenta, é instigante, né? E ele está em movimento, né? Ele não acabou, até porque a nossa história está em movimento, né? Então, se surge uma coisa nova e interessante, a gente tem que colocar, né? Então, a gente às vezes mexe mesmo, de um espetáculo para o outro, tem cenas novas, ele está realmente em construção o tempo todo. Ai, que massa, muito bacana. Tem mais alguma coisa que vocês acham importante, que vocês queriam dizer, além de convidar o pessoal para vir assistir? Sim.
Olha, acho que vale dizer que a gente está no Facebook. Isso é Ah, importante. Eu no vou Instagram. marcar lá, tô marcando, tô Legal. postando sempre. Legal, legal. que na verdade é a nossa grande ferramenta de divulgação assim mais intensa é o Facebook. Então pra gente é super importante esse compartilhamento, essa curtida, pra gente vale muito. É isso, Facebook e Instagram, que é Cia de Teatro Manual, dá pra achar lá, ou Homem nos Brasílios, ou os dois. É tanto no Facebook quanto no Instagram. Gente, obrigada. Valeu, Vocês obrigado foram a uns você. fofos. Valeu, Obrigada valeu. mesmo. Valeu. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Valeu, gente. Até a próxima.